Bom, começando aqui mais uma aula, onde o tema da vez vai ser microbiologia médica, falando mais especificamente sobre a bactéria Yersinia, que é, diga-se de passagem, um tema bem estudante para se estudar, bem interessante, falando assim, porque não vai tratar somente da medicina em si, também vai tratar um pouco de história, e é bem legal entender mais sobre história e aliar nosso objeto de estudo diário, que é a medicina. Então, para a gente começar falando da Yersinia, a gente tem que entender a qual família de bactérias ela vai pertencer. Então, a Yersinia ela pertence a uma família chamada Enterobacteriaceae, que é uma família de bactérias, como eu já falei, que é composta por bactérias gram-negativas. O que é isso? Gram-negativa faz referência a um teste de coloração que a gente faz com a bactéria, que funciona da seguinte maneira. Determinada bactéria ela é colocada em reação com um corante específico, e se a reação desse corante fazer com que essa bactéria fique com uma cor mais azulada ou arroxeada, significa que essa bactéria é uma bactéria gram-positiva. Já se ela acabar ficando com a coloração mais avermelhada, significa que ela é uma bactéria gram-negativa, como é o caso aqui das bactérias da família Enterobacteriaceae e a Yersinia incluso. Então, aqui, as bactérias da família Enterobacteriaceae são gram-negativas, vão habitar o intestino tanto de humanos quanto de animais, e um terço de todas as bactericiemias do mundo vão ser de membros dessa família. Ou seja, um terço de todas as infecções, todas as doenças por bactérias que tiver no mundo todo, um terço dessas bactérias vão ser dessa família, Enterobacteriaceae. E aqui, como falo, são eliminadas nas fezes. Então, falando aqui sobre a morfologia agora. Morfologia é basicamente, a gente fala de morfologia de tal bactéria, para a gente está falando do formato dessa bactéria. Primeiro a gente tem que pensar um negócio. As bactérias, elas são classificadas sempre de acordo com aquilo que a gente está vendo no microscópio, ou de acordo com o resultado de algum tipo de teste que a gente vai fazer com ela, como é aqui o caso dos gram-negativos e gram-positivos que eu já expliquei. Então, quando a gente pega alguma bactéria dessa família Enterobacteriaceae e bota ela no microscópio, geralmente ela vai ter esse formato de bacilos pequenos. O que seria bacilos? Seria esse formato aqui de bastões. E são bactérias, em sua maioria, móveis, o que seriam bactérias que possuem um flagelo, que é tipo esse rabinho aqui, que sai da bactéria, que ele serve justamente para locomoção. E aqui, quase todos os gêneros vão possuir fímbrias ou pili, que são basicamente esses pelinhos aqui que estão saindo da bactéria. Eles têm a função de tipo agregar a bactéria no local onde ela quer infectar. E os móveis vão estar rodeados no seu completo por flagelos. Aqui nesse caso dessa bactéria aqui, a gente só tem um flagelo aqui saindo de trás, mas no geral os membros dessa família Enterobacteriaceae móveis vão ter flagelos saindo por todo o corpo. Isso a gente chama de flagelos petríticos. Então, começando agora mais especificamente a falar sobre o gênero Yersinia, a gente vê aqui que não é um formador de esporos. O que são esporos? Esporos são tipo uma capa que a bactéria vai formar em volta de si para poder se proteger de desinfetantes, basicamente. E esse gênero Yersinia não forma esses esporos. São, como eu já falei aqui, bacilos, formato de bastões. São anaeróbicos facultativos. O que significa isso? Significa que as bactérias desse gênero Yersinia, elas podem crescer tanto em meios com oxigênio como em meios sem oxigênio. E aqui a última característica geral desse gênero é que elas são zoonoses. O que são zoonoses? São basicamente as enfermidades que são passadas para nós seres humanos através de contato direto com algum animal ou através de algum vetor, que seria, por exemplo, um mosquito, uma pulga, como é o caso que a gente vai ver mais para frente aqui, etc. Então agora, entrando nos tipos de Yersinia. Vamos relembrar aqui. A gente tem a família das Enterobacteriaceae, e dentro da família das Enterobacteriaceae, a gente vai ter o gênero Yersinia. Aí dentro desse gênero Yersinia, a gente vai ter alguns tipos diferentes de Yersinia. Então, de novo, tem a família das Enterobacteriaceae. Dentro da família das Enterobacteriaceae vai ter o gênero Yersinia,
E dentro desse gênero Yersinia vão ter algumas variantes. E tem outras variantes além dessa, porém as mais comuns que vão afetar os seres humanos são a Yersinia pestis, a Yersinia enterocolítica e a Yersinia pseudotuberculose. Então, agora vai começar a parte mais legal que eu acho desse assunto, que é falando sobre a primeira tipo de Yersinia, que é a Yersinia pestis, que a maioria de vocês pode ser que não conheça especificamente o que seja, mas vai conhecer pelo nome, que é a famosa peste negra, que é uma epidemia, uma pandemia no caso, que dizimou 1/3 da população europeia no século XIV. É uma pandemia super famosa. Eu creio que não tenha nenhuma pessoa que nunca tenha ouvido falar desse termo da peste negra, mesmo não sabendo o que é, com certeza já ouviu falar. Mas, como a gente falou aqui, ela é uma variante de Yersinia pestis, dizimou 1/3 da população europeia no século XIV. É uma infecção zoonótica, que, como eu já falei antes, é uma infecção que é transmitida de animais para seres humanos. E ela basicamente já foi erradicada. Basicamente é isso. Depois do século XIV, essa pandemia na Europa, ela durou de 1947 a 1953, durou cerca de 6 anos. E durante essa pandemia, ocorreu cerca de 50 milhões de mortes em toda a Europa. E a Europa, ela demorou cerca de 3 anos para conseguir recuperar, acho que mais de 3 anos, eu acho, para recuperar essa quantidade de população que foi perdida. Entre 2010 e 2015 foram notificados apenas 3.248 casos de peste em todo o mundo, com 584 mortes. Então, falando aqui sobre as pandemias que teve, a pandemia da peste negra, ela tem outro nome também que se chama peste bubônica, que se dá devido a um tipo de sintoma que a gente vai ver mais para frente. Porém, teve outras pandemias além dessa, que foram causadas pela mesma bactéria, Yersinia pestis, em outros períodos do tempo. Por exemplo, no século VI, durante o Império Bizantino, existiu uma epidemia, no caso, chamada de peste justiniana, que é a mesma bactéria, Yersinia pestis, porém, nesse caso, eles deram o nome de peste justiniana devido ao imperador Justiniano, que contraiu essa doença na época. Não morreu, mas contraiu. E na cidade de Constantinopla ocorreram cerca de 800 mil mortes devido a essa doença. E durante a época da peste negra, também conhecida como peste bubônica, mas o termo patológico seria médico, na real. O termo médico seria peste bubônica, mas o termo popular que foi dado na época, que eu vou explicar depois o porquê, é de peste negra. Então eu vou usar esse termo que foi usado na época, que é o que a maioria conhece. Então, durante a peste negra, a medicina ela não era tão avançada como é nos dias de hoje. Então, os médicos eles não sabiam nem o que causava essa doença, nem o que se fazia para combater essa doença. Então, eles criaram uma espécie de teoria para tentar explicar o que aconteceu nessa época para que essa doença afetasse tanta gente. Muitos achavam que era uma punição divina, uma punição vinda de alguma entidade que seja lá qual fosse que eles acreditavam na época. Provavelmente a entidade católica, porque naquela época o catolicismo era muito presente na Europa. Então eles criaram uma teoria chamada teoria do miasma. Que o que seria isso? Que seria uma espécie de concentração negativa que rodeava as pessoas que estavam infectadas por essa doença. Então, assim, eles diziam que era uma espécie de ar negativo, uma espécie de ar ruim que cercava essas pessoas, e por causa disso, a divindade que eles acreditavam dava um tipo de punição para ela. Então, eles acreditavam que o ar que vinha de matéria orgânica em decomposição, de corpos, quando a pessoa ingeria esse ar aí ela era infectada com essa doença. E graças a essa crença teoria do miasma, que é sobre esse tipo de ar ruim, os médicos da época eles começaram a utilizar dessas roupas aqui, bem
deveras um pouco assustadoras, eu acho, mas eles começaram a utilizar essas roupas, que eram máscaras feitas de algum tipo de metal, normalmente, e essas roupas aqui feitas de couro, que cobriam todo o corpo. Por que eles usavam isso? Basicamente, na ponta dessas máscaras aqui, eles tinham uma espécie de não neutralizador, uma espécie de aromatizador. Algumas plantas, algumas ervas que davam um cheiro diferenciado para eles não se infectarem com a doença, porque eles pensavam que a doença era justamente infectada dessa forma, pelo ar. Então, falando agora sobre a patogenicidade dessa Yersinia pestis. Então, como eu falei aqui antes, durante essa época da peste negra, eles acreditavam que a Yersinia era transmitida pelo ar. Atualmente, devido ao avanço da ciência, a gente sabe que não é assim pelo ar. O que acontece, na verdade, é que ela é uma zoonose, é uma doença transmitida do animal para o ser humano, e ela funciona da seguinte forma: uma pulga uma pulga que se infecta em um roedor que tem essa bactéria presente nela, ou seja, normalmente um rato, né? E durante a época da peste negra eram ratos pretos. Então, essa pulga, ela se infecta dentro desse rato, e após ela infectar esse rato e infectar o ser humano, que seria aqui o hospedeiro mamífero, que seria no caso ser humano aqui, aí acaba que o ser humano ele é infectado também. Então, o ser humano é basicamente um hospedeiro acidental dessa bactéria. Não é uma bactéria que faria sentido estar nos seres humanos. Justamente por isso ela é patógena. Aí, quando essa bactéria ela entra em contato com o ser humano, seja pela pulga que infecta, ela acaba passando acaba passando pelas nossas vias linfáticas, que é aqui o sistema linfático do nosso corpo. Quando ela chega aqui no sistema linfático, ela vai adentrar nos linfonodos aqui. Quando ela adentra nesses linfonodos, acontece uma reação inflamatória, que vai criar uma coisa chamada de bulbão, que é basicamente essa protuberância aqui, mas essa protuberância macia, que normalmente vai ocorrer tanto na área da axila quanto na área da virilha. Aí você me pergunta, por que acontece essa reação? Primeiro, a gente sabe que nosso sistema linfático ele tem a função de meio que eliminar substâncias patógenas no nosso corpo, meio que eliminar aquilo que não serve, né? Então, essa bactéria Yersinia pestis, ela tem uma capacidade que se chama resistência à fagocitose. O que seria a fagocitose? Fagocitose é nada mais que, resumindo assim bem por cima, é um processo que o nosso corpo ele faz para poder que a célula ela engole uma partícula grande, e esse processo ele serve para eliminar vários tipos de patógenos no nosso corpo. E uma das células principais que faz essa fagocitose se chama macrófago. E essa bactéria Yersinia pestis ela tem a capacidade de matar esse macrófago. E quando ela faz isso de matar o macrófago, ela acaba inibindo a fagocitose por consequência. Bom, falando agora sobre o quadro clínico da Yersinia pestis, a gente tem que ver que existem três formas que essa infecção pode se desenrolar no ser humano, que seria a peste bubônica, peste septicêmica e peste pneumônica. Bom, primeiro falando sobre a picada da pulga. Antigamente, falando sobre a primeira pandemia do século VI, quando essa pandemia aconteceu em Constantinopla, que era uma cidade marítima, uma cidade portuária, que tinha muitos barcos. Então, essa doença foi propagada pelos ratos que viviam dentro dos navios, dentro dos barcos, e pelas pulgas que infectavam eles, que posteriormente acabavam infectando os humanos. E essa picada da pulga quase sempre era imperceptível. Basicamente nunca você ia ver essa picada da pulga. Porém, algumas vezes elas ficavam meio que nessas feridas aqui abertas. Raras vezes, porém, acontecia. Então,
Falando primeiro sobre a peste bubônica. Esse nome peste bubônica vai se dar justamente devido aos bubões, que a gente vê aqui e aqui, por exemplo, que, como eu disse antes, vão se dar quase sempre na área da virilha ou na área da axila. E como aqui algumas vezes também na área do pescoço. Por que vai nessas áreas? Porque é basicamente o local onde a pulga vai dar a picada dela. Mordido, no caso. Que seriam no pescoço, virilha, na perna aqui e na axila. Os 3 lugares mais comuns de dar. E como sintomas a gente vai ter a febre, dor de cabeça, calafrios e inchaços, os nódulos linfáticos extremamente macios bubões, que são eles aqui, que é justamente o que dá o nome de peste bubônica, queixas gastrointestinais como diarreia, vômitos, náuseas, e esses sintomas aqui eles vão começar de 2 a 6 dias após a picada da pulga. E, sem tratamento, a peste bubônica costuma progredir para o sistema nervoso central. Ou seja, se ela acaba não sendo tratada, essa infecção ela progride para o nosso sistema nervoso central, que pode dar alguns casos de meningite, que seria basicamente a doença na forma mais grave que essa doença se infectar. E daria alguns quadros também, por exemplo, de alucinações. Isso era um dos motivos que as pessoas, durante as pandemias anteriores, elas tinham essa crença que a doença era uma punição divina. Essas alucinações foram um grande contribuinte para as pessoas terem essa crença. Então aqui, peste septicêmica. Ocorre habitualmente como complicação da peste bubônica não tratada. Ou seja, quando a pessoa contrai essa peste bubônica, se ela acaba não tratando ela individualmente, pode ser que ela evolua para uma peste septicêmica. Quando a gente fala de septicemia, a gente não está falando de alguma infecção generalizada. Então, peste septicêmica seria a infecção generalizada da peste bubônica. Basicamente é isso. Porém, esses pacientes que têm essa peste septicêmica, cerca de 10 a 20% deles podem contrair essa peste septicêmica de forma direta, sem necessariamente ter passado pela peste bubônica clássica. Então, esses pacientes vão ser pacientes febris, podendo evoluir para febre alta, vão possuir sintomas gastrointestinais, que são sintomas mais inespecíficos, que não tem como saber muito bem se é peste septicêmica, que seriam vômitos, náuseas e diarreia. E vão possuir hemorragias internas e na pele. E o que leva a gente para essa imagem aqui. Quando ocorre hemorragias subcutâneas na pele, ela acaba ficando com essa cor mais preta e às vezes voltada para um roxo. E essas manchas negras aqui na pele foi justamente o que deu esse nome de peste negra na antiguidade. Então, a peste, quando você está com essas manchas, como é o caso desse senhor aqui na imagem, que inclusive tem uma reportagem sobre ele, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada, é bem interessante. Esse homem aqui da imagem, o gato dele, ele estava tentando engolir um rato. E ele com a mão foi tentar tirar esse rato do gato. E quando ele fez isso, de entrar em contato com o rato, ele acabou contraindo a peste bubônica. Isso aqui foi um caso dos Estados Unidos. E como ele não tratou, acabou que desenvolveu para uma peste septicêmica. E deu essas características bem marcantes, eu diria, da peste septicêmica, que é justamente a hemorragia cutânea que deu essas manchas negras. Falando então sobre a peste pneumônica agora, ela pode ser dividida tanto em sendo primária ou secundária. A peste pneumônica primária é quando uma pessoa sã, uma pessoa sem nenhuma enfermidade relacionada à Yersinia, acaba entrando em contato com fluidos ou secreções de uma pessoa que está infectada. E a secundária seria uma complicação devido à peste bubônica e à peste septicêmica. Então, a primária é uma enfermidade que é contraída isoladamente, e a secundária é uma complicação, uma agravação do caso de peste septicêmica
e peste bubônica. Ela é caracterizada pela febre alta, início súbito de dispneia e dor pleurítica, que seria dor ao respirar, uma dor aguda que você sente ao respirar, e tosse. E essa tosse às vezes pode estar acompanhada de sangue. Yersinia pestis diagnóstico. O diagnóstico da Yersinia pestis é feito através da identificação da bactéria em material colhido do bubão, do sangue ou do escarro. Porém, atualmente, nos nossos dias atuais, não é tão comum o acontecimento da peste bubônica. São relatados pouquíssimos casos durante o ano. E a maioria desses casos são relatados em países africanos que têm um nível de higiene pessoal menor. Então, normalmente, quando a gente ouve falar de algum tipo de caso de peste bubônica, peste negra, esse caso normalmente já está nesse nível de septicemia, que é quando as manchas negras aparecem, como eu expliquei o caso desse homem aqui. Porém, o diagnóstico específico e laboratorial é feito dessa forma, através do material infectado, coisa do bubão, do sangue ou do escarro, seria o catarro. O tratamento. O tratamento é feito através de antibiótico terapia, sendo o mais comum aqui streptomicina, 1 grama ou 30 mg por quilo ao dia, 12 em 12 horas, intramuscular, com um máximo de 2 gramas por dia, por 10 dias. E uma segunda opção seria a gentamicina, que seria 5 mg por quilo dia em adultos e 7,5 mg por quilo dia em crianças, intramuscular ou intravenosa. Essa gentamicina aqui ela é uma opção porque ela pode ser utilizada em mulheres gestantes, já a streptomicina não pode. Então, normalmente a primeira opção vai ser a streptomicina e a segunda opção, ou quando tiver alguma mulher gestante, vai ser a gentamicina. Porém, é muito difícil alguém ter necessidade de tratar peste bubônica hoje em dia. Pode ser que aconteça, mas é bem raro. E aqui falando sobre as outras duas variantes dessa bactéria, da Yersinia, seria a Yersinia enterocólica e a Yersinia pseudotuberculose. Ela tem os dois nomes diferentes, porém basicamente eles são os mesmos sintomas. É uma zoonose se é uma zoonose, como acho que eu já expliquei antes, que é uma enfermidade que vem do animal para o ser humano. E os porcos são considerados o principal reservatório das cepas patogênicas. Então, basicamente assim, a Yersinia enterocólica e a Yersinia pseudotuberculose, elas são transmitidas através de dois vetores principais, que são a carne de porco quando ela não é bem cozida, bem cozinhada, e esse porco estava infectado pela Yersinia. Ou também tem uma outra forma de ser infectada, que é por fezes de cachorros. Isso é uma outra forma também. Porém, foi observada um surto ocorrido nos Estados Unidos em 1976, especificamente de Yersinia enterocolítica, que se deveu a um lote de leite com chocolate que estava contaminado com essa bactéria. Então a gente sabe que atualmente os porcos são considerados o principal reservatório das cepas patogênicas, tanto de enterocolítica como de pseudotuberculose, porém acontece também de ela estar presente em alguns alimentos, como leite ou água contaminadas. Falando então sobre o quadro clínico, os sintomas dessa contaminação vão aparecer normalmente de 1 a 11 dias depois da pessoa ingerir o alimento ou de ter tido contato com esse patógeno, seja de qual forma for. De 1 a 11 dias depois dessa contaminação, os sintomas vão começar a aparecer. E vão persistir normalmente durante 5 a 14 dias. Ela vai ser normalmente tratada como sendo uma diarreia aquosa ou sanguinolenta. Vai ter quadros de febre não tão alta, cerca de 39, 38, e também uma inflamação na garganta. O diagnóstico é feito basicamente por corpo cultivo, que é basicamente o exame de fezes, que vai pegar as fezes desse indivíduo, porque como a gente viu lá nisso aqui, como a gente viu aqui sobre as enterobacteriaceae, elas são eliminadas nas fezes, e com a Yersinia não é diferente, nesse caso aqui. Então, o diagnóstico é basicamente feito com isso, com exame de fezes. E por último aqui, sobre o tratamento, é basicamente o tratamento padrão de todos os tipos de diarreia.
Reidratação, seja oral ou por via endovenosa, porque quando a pessoa tem uma diarreia aquosa, ela acaba tendo essa perda de líquidos e eletrólitos. E em casos mais graves assim, como por exemplo, caso ocorra a diarreia sanguinolenta, às vezes, é claro, não é sempre que vai recorrer para esse método, mas é a clássica antibiótico terapia. Só que agora a gente tinha antibiótico terapia que foi feita na peste, na Yersinia pestis, e tem essa outra antibiótico terapia que vai ser feita nesse caso da enterocolítica e da pseudotuberculose, que seria ciprofloxacino 500mg por via oral, 12 em 12 horas por 3 dias, ou azitromicina 500mg no dia 1 e 250mg pelos 4 dias seguintes. Porém, basicamente igual todos os tipos de diarreia que a gente vai tratar, o início normalmente vai ser empírico. Ou seja, eu vou iniciar esse tratamento sem ter um diagnóstico específico. E esse início empírico da antibioterapia vai se dar em grupos de risco, como crianças, adultos com doenças graves, idosos, pacientes desnutridos ou doentes crônicos. Então, esse aqui foi o vídeo. Se você gostou, é só recomendá-lo para alguém e deixar o like aqui embaixo. Até a próxima.